E finalmente foi anunciada a luta principal do UFC 300. Para uns o copo ficou meio cheio, mas para outros meio vazio. A luta principal do UFC 300 será entre o brasileiro Alex Poatan Pereira, campeão da categoria dos meio pesados, vai enfrentar o desafiante Jamahal Hill, que é ex-campeão da categoria. Esse anúncio foi feito no Instagram do Dana White logo após o encerramento do UFC 298, que teve Volkanovski contra Topuria na luta principal. O Dana White fez questão de exaltar o Poatan nesse anúncio, falando que o Poatan conseguiu feitos extraordinários e principalmente num curto período de tempo. A gente fez esse vídeo aqui, inclusive, falando disso, né? Que o Poatan não só se tornou campeão, mas se tornou duplo campeão num tempo recorde no esporte. Também deu aquela levantada da moral do Jamahal Hill, que é um nocauteador e que não perdeu seu cinturão dentro do cage, né? Ele se lesionou e abandonou o cinturão e por isso está voltando para fazer essa luta aí contra o Poatan. É uma luta extremamente interessante para o público brasileiro que quer ver Poatan, inclusive para o público brasileiro esse UFC 300 ficou demais. Os dois maiores vendedores de pay-per-views brasileiros hoje, que é o Poatan e o Charles do Bronx, vão estar no mesmo card, então assim, é um card que deve movimentar muito aqui no Brasil, mas os gringos ficaram um pouco decepcionados porque não queriam esse combate. Eu sinceramente vejo essa luta como uma luta muito interessante do ponto de vista esportivo, é uma luta que eu quero ver, mas para encabeçar um UFC 300, um UFC histórico, a gente estava esperando que o Dana White fosse tirar um coelho da cartola e fazer uma super luta, uma coisa que chamasse mais atenção. Sinceramente, acho que o Poatan era o cara certo para estar ali, mas talvez enfrentando um outro adversário. Poderia ser o Adesanya disputando o cinturão da categoria de cima, poderia ser o Poatan lutando contra o Tom Aspinall, muita gente estava esperando por isso, então acho que o Jamahal Hill é o ponto baixo desse anúncio do Dana White. Acho que o Poatan, muita gente esperava, mas esperava com um adversário que fosse um pouco mais apetitoso, um adversário que trouxesse um tempero um pouco maior. O Jamahal Hill é um ótimo lutador, mas assim, para encabeçar o UFC 300, acho que o Jamahal Hill não fez o suficiente para ter esse aspecto todo. Foi um pouco frustrante para a galera e mata, de certa forma, o UFC Rio. O UFC Rio vai ser carregado pelo Pantoja. Eu não sei se o Pantoja tem o poder de venda de pay-per-view suficiente. Deveria ter, tá? Porque é um atleta fenomenal, campeão brasileiro, mas eu acho que o UFC Rio só com o Pantoja não dá. Vai ter que ter um card preliminar e card principal bem recheados, porque senão esse UFC 301 já vem natimorto, já nasce morto aí. Sem o Poatan fica bem complicado para o Pantoja carregar esse evento. No UFC 300 a gente tem lutas bastante interessantes, mas assim, eu fiquei decepcionado com o que foi prometido e o que foi entregue. A gente tem Poatan contra Jamahal Hill, do ponto de vista esportivo faz sentido, é uma luta legal de assistir, mas a gente tem como co-evento Zhang contra Xiaonan, que é uma luta que, de novo, do ponto esportivo faz sentido, mas assim, pro UFC 300 também me parece fraco como co-evento. A gente tem uma luta interessante que é do Justin Gaethje contra o Max Holloway, é uma luta talvez mais empolgante, assim, uma luta fora da caixinha. A gente esperava lutas como Gaethje contra Holloway, só que sendo espelhadas para as lutas mais para cima, e isso não aconteceu. Então as duas lutas pelo cinturão são lutas que fazem sentido, são lutas boas, mas sim, são lutas que poderiam acontecer em qualquer UFC numerado, não precisava ser no 300, né? Se essa luta acontecesse no 301, 302, esse casamento, eu acho que faria sentido. A gente esperava algo mais especial no UFC 300 e acabou não saindo no papel. É claro, não estou falando do Poatan, eu acho que o Poatan é um atleta fenomenal, mas acho que o Poatan poderia ter um adversário que chamasse um pouco mais atenção, assim como a Zhang. A Zhang é um atleta fenomenal. A gente poderia, por exemplo, ter Zhang contra Shevchenko, Zhang contra Grasso, poderia ter uma outra luta mais interessante. Eu acho que a Zhang é uma grande atleta, mas a Xiaonan não coopera, então assim, não ajuda a engrandecer aquela luta pelo cinturão, ela não fica mais especial do que uma luta que poderia estar em qualquer outro evento numerado. Mas e vocês, o que vocês acharam desse anúncio aí do Poatan que tá no lugar certo na hora certa? O cara não só é um campeão, como foi um campeão duplo no menor tempo possível e agora vai encabeçar um evento histórico como o UFC 300. Lembrando que a gente teve no UFC 200, quem encabeçou foi a luta ali da Amanda Nunes. Então, Amanda Nunes, uma brasileira, encabeçando um UFC 200, e agora no UFC 300 a gente vai ter o Poatan encabeçando. É uma boa? Esvaziou muito o UFC Brasil? Ou vocês acham que tem jeito de salvar o UFC Brasil? Coloca nos comentários aqui, quero saber se vocês ficaram decepcionados e o que vocês acham que vai ser o futuro do UFC Brasil. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!